pessoal, hoje eu tô aqui com um projeto novo, que é um baúzinho, e com ele eu tenho um projeto na minha mente, né, de como eu vou montar, de como eu vou fazer tudo, e eu acredito que vai ter bastante aprendizado só com esse baúzinho aqui. E aí, claro, tanto você pode fazer exatamente igual ao que eu vou fazer, né? Ou aproveitar os ensinamentos em separados, né, que serão alguns, e utilizar nos seus projetos. Então a ideia inicial é ir gravando as coisas conforme eu for fazendo, e aí já vou publicando no site, tá? E depois que tudo estiver pronto, aí eu monto um curso completo do início ao fim, com tudo o que eu fiz nele. Tá bom? Essa é a ideia. Muito bem, o que eu vou ensinar para vocês hoje é fazer latonagem com carimbo, usando carimbos, né? Só para vocês terem uma ideia, olha, essa peça aqui, folhas de outono, eu fiz usando carimbos. Não aqui foi a mão livre, desenho normal. Aqui que eu usei os carimbos, eu fiz a silhueta, né, vamos dizer, das folhas, carimbei e boleei, ou seja, eu dei uma texturizada nessas folhas, né, usando carimbos, e é isso que eu vou ensinar para vocês. Muito bem, primeira coisa do projeto é o seguinte, é a ideia, né, que as coisas podem ir mudando, tá? Isso é importante também. Às vezes você tem um projeto e as coisas podem não sair exatamente como você imaginou, você tem que adaptar, ou então você tem um projeto inicial e no meio do caminho você muda de ideia, tá tudo certo, porque a criatividade é assim mesmo, né? De repente você começa de um jeito e fala, não, mas espera, em vez de fazer assim, eu vou fazer assado, cozido, frito, enfim. É normal que isso aconteça. Tem um projeto bastante sólido, né? Mas as coisas podem realmente modificar. Muito bem, primeira coisa que a gente precisa naturalmente é de carimbos, né? Eu não tenho muitos, tenho assim uma quantidade razoável. E a minha ideia qual é? Eu vou dividir esse baú em 3 seções, não necessariamente iguais, né? Provavelmente essa parte aqui vai ficar mais fina, vai entrar a latonagem desse lado, a latonagem desse. A primeira coisa é medir o baú, né? Porque eu vou aplicar 2 latonagens nas laterais dele. Deu aproximadamente 20, não chegou exatamente a 20, mas eu vou distribuir aqui. E a primeira coisa é a gente marcar o centro, tá? O centro para poder fazer as divisões, né? Então eu estou imaginando aqui 2,5 centímetros do centro para cá, 2,5 centímetros do centro para lá. Ver se dá para vocês verem aí. Então o que vai acontecer? Aqui vai ser o centro, onde eu vou entrar com outra técnica, e as latonagens vão entrar aqui. Para poder ir lá no metal, medir e desenhar certinho o tamanho, o que você tem que fazer? Medir. Deu 7,5 aqui e vai dar 17, assim, tá? Analisando, tudo requer análise, certo? Primeiro, você tem que ver os carimbos que você tem à disposição, né? Se for o caso, achar que vale a pena, compra, né? Esses aqui são da Virartes, da Virgínia. Gosto muito dos carimbos dela, são muito bem acabados, são ótimos, enfim. Depois eu deixo aí
o e-mail da Virgínia, tá bom? O que acontece? Como eu disse, eu não tenho muitos. Eu imaginei pássaros, flores, borboletas, uma coisa assim bem leve, bem gostosa, né, de se ver. Então eu separei entre os que eu tinha, os que dá para usar aqui, né? Não dá para passar muito disso aqui. A primeira análise importante que vocês têm que ter em mente é a seguinte: nós vamos carimbar no verso, no avesso, né? Carimbar e bolear diretamente daqui sobre o desenho do carimbo. Só que o que acontece? Quer ver? Vou mostrar para vocês. O carimbo é no avesso, mas o resultado é no direito. Então, supondo que eu tivesse um carimbo com o meu nome escrito, Lu, ó, escrevi aqui, muito mal escrito por sinal, mas tudo bem, escrevi Lu. Quando eu virar, olha o que acontece, fica do contrário, né, ó, ficou do contrário, então fica reverso, né, aliás, eu tô pensando em usar esse carimbo. Como o passarinho tá virado para lá, naturalmente a minha primeira ideia foi pôr aqui, né, porque a gente nunca deve carimbar as coisas ou fazer, desenhar, enfim, as coisas apontando para fora. Você sempre tem que concentrar o olho de quem está vendo aqui. Se você pôr coisas apontando para fora, o olho da pessoa automaticamente irá para fora. Só que o que acontece? A hora que eu carimbar aqui e bolear, porque eu vou bolear do avesso, o resultado vai inverter. Então, na realidade, esse passarinho que eu imaginei colocar aqui, porque ele está virado para cá, ele vai ter que ficar do lado de cá, porque aí ele fica virado para dentro da peça, e não assim para fora, ó, saindo, levando o olho da gente para fora. A mesma coisa com a flor, né? Porque a ideia qual foi? Colocar, carimbar de modo que pareça que esse passarinho está querendo beijar ou está beijando essa flor. Afinal, ele é um beija-flor, né? Eu montei tudo na minha cabeça aqui desse lado, só que depois que o trabalho estiver pronto, é nessa posição que vai ficar. Tem problema? Nenhum, tanto faz, ele está do lado de cá, ele está do lado de lá. O importante é isso que eu falei, se tiver coisa apontando, dirigindo o olho, dirija para dentro da peça e não para fora. A mesma coisa com o outro. Eu ainda não me decidi, né, completamente, mas eu vou usar um desses dois passarinhos aqui, tá? Que na minha cabeça, como eles estão virados para lá, ficaria aqui. E uma outra flor parecida com aquela primeira, podia até repetir, que de repente é interessante ter o mesmo elemento, né? Tanto de um lado quanto do outro, porque você faz uma integração e talvez seja isso que eu acabe fazendo. Então, essa flor que sairia daqui de perto do passarinho, depois que eu carimbar, ela vai estar para cá, e o passarinho também, certo? Então, é muito, muito importante ter isso em mente. Nós vamos carimbar e trabalhar diretamente do lado do avesso, e o resultado vai aparecer do outro. Então, você faz tudo aqui e ele inverte do lado de lá. Qual tinta de carimbo eu tenho que usar? Tanto faz, você pode usar tanto a tinta normal de carimbo, ó, essa aqui é carimbo de carimbo mesmo, de DAP, esses negócios e tal, quanto um mais
caro, mais específico, como esse aqui, né? Que é importado, custa muito carinho. É bom, diz que aqui que ele serve para metal, mas isso não é verdade. Ele borra, não entra nessa não. Enfim, se pode tanto usar o caro quanto usar o barato, vamos usar o barato mesmo, certo? Bom, pelo menos eu acho, né? Mas claro, a decisão é sua. Para poder usar tanto aquele quanto a tinta normal, de carimbo normal, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, preparar o metal para receber o carimbo. Com o que? Primer. Esse que eu estou usando é o 7-in-1 da Gato Preto. É o meu favorito, eu acho que de todos ele é o melhor. Sem querer desmerecer aí nenhuma marca, tal. Enfim, eu já testei alguns e para mim esse é o melhor, principalmente no metal, né? Que é onde usei. Já usei algumas outras vezes. Você vai passar uma camada fina, não precisa exagerar, mas tem que recobrir toda a área que vai ser carimbada. Usa um pincel de cerdas macias, de acordo com o tamanho do seu metal, né? Eu passei nesse, vou passar no outro e depois que eu acabar de passar aqui o primer, eu vou secar com soprador. Você pode secar com secador também ou aguardar a secagem natural, que não é muito demorada não, mas eu prefiro agilizar com o soprador. Olha, uma camadinha básica que cubra toda a área que vai ser carimbada. Eu de repente nem precisaria ter passado nele todo, porque ele não vai ser todo carimbado, né? Mas por que não? É mais fácil assim do que, né? Enfim, tá? Agora eu vou secar com o soprador e já volto. Acabou de aplicar, tira o excesso aqui, ó, e imediatamente lava o seu pincel, tá? Se o primer secar no pincel, você simplesmente perde. Bom, agora chegou a hora de carimbar. Dá um frio na barriga, mas tudo bem, olha, eu já vou adiantar, tá? Vamos supor que você carimbou errado, carimbou torto. Vamos supor, a asa do passarinho ficou para fora, alguma coisa não deu certo. O que você faz? Pega o pano com álcool e passa, tá? Que aí você tira tudo. E se por acaso descascar o primer, alguma coisa, aplica outra camada, seca, enfim, não precisa de desespero, né? Mas lógico, a gente quer acertar na primeira, né? Bom, a primeira coisa a ser feita é testar o seu carimbo. Você coloca na carimbeira, tenta distribuir o melhor que você puder a tinta, dá uma checada, fica brilhando aonde a tinta está molhada, tá? E carimba num papel. Na hora de carimbar, seja que superfície for, você sempre tem que fazer uma pressão sobre ele todo, tá? Para que a figura saia completa e perfeita. Você não pode chegar e fazer isso. Não é assim que a coisa funciona. Mesmo com bastante tinta. Ah lá, ele vai sair falho, enfim. Esse é o processo. Você coloca, alisa bem nele toda a extensão, sabe, os cantos, tal, de modo que a figura saia inteira, porque senão aí complica um pouco, certo? Bom, e agora vamos carimbar, né? Já testei lá no meu papel, eu venho aqui, molho bem o carimbo. Eu gosto de fazer assim, ó, dá uma pressionada mesmo lá na tinta. E é melhor fazer em pé, né? Para que você tenha noção das bordas, de modo que não saiam as coisas para fora.
a gente vê que ele tá, olha, bem nas beiras mesmo, tem pouca distância. Então você enquadrando bem a parte da madeira, você enquadra bem o desenho também. Por isso que é bom ver bem de cima. Colocou, pressionou na extensão dele toda. Eu já tô com a minha mão toda suja de tinta aqui, mas tudo bem, faz parte. Pressionou, tirou, olha lá, lindinho. Já temos o nosso guia do passarinho, que é para isso que serve, né? Uma outra coisa que você pode fazer também, por exemplo, é carimbar o papel e passar o desenho. Também dá certo. Ah, mas assim é mais gostoso. Fala sério. Bem mais divertido, né? Eu acho. Agora é a hora da flor, né? Que a intenção é dar a impressão de que ele está para beijar essa flor, ou querendo, ou beijando, tal. O que que acontece? Então, olha, a ponta da flor tá bem aqui. Eu vou fazer uma marcação para poder me guiar mais ou menos em relação ao bico dele, né? Vou carimbar mais ou menos por aqui. Então vamos lá. Se não der certo é só passar o pano com álcool, tá? Não precisa ficar em desespero, se contorcendo, nem nada. Muito bem, eu vou seguir essa marcação aqui. Eu já testei o carimbo lá no papel. E ela tá mais ou menos perto da beira, né? Então, coloquei aqui, vou checar se tá bem alinhadinho e carimbei. Quando a gente não vê, né, o que tá fazendo lá embaixo, dá um pouco de agonia. Ah, mas olha só, ficou uma gracinha. Olha que bonitinha a figura, né? Fofa, fofa. E tudo bem ajeitadinho, certo? Agora, o que que a gente faz? Platonagem. É só seguir os desenhos, bolear tal, mas eu vou mostrar um pouquinho sobre como a gente faz isso. Bora lá!